Muito boa noite a todos os amigos inscritos no canal. Hoje é dia 15/6/2020. Mais uma vez eu venho compartilhar uma palavra, trazendo a reflexão sua para que você possa avaliar tudo isso que é apregoado, falado dentro dessas pseudos igrejas ditas cristãs, que na verdade não tem nenhum compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus. Elas pregam aquilo que elas acham conveniente para elas, para o crescimento delas, ainda que o discurso deles seja para o crescimento dos seus membros e das pessoas. E eu quero dar um título para esse vídeo, que é o seguinte: a sedução começa pelo convite. Você vai entender o porquê. Vou tentar ser breve no vídeo, mas como sempre, vocês que me acompanham sabem, eu nunca consigo, mas vou tentar. A sedução começa pelo convite. Por que desse título? Primeiro, hoje a instituição universal ela tem vivido o seu maior propósito na instituição ao longo dos 40 anos da instituição. Assim, quando o bispo Edir Macedo instituiu a Fogueira Santa no propósito do seu tudo pelo tudo de Deus. Ou seja, quem não quer o tudo de Deus, não é verdade? Então, basta você dar o seu tudo, dar o seu melhor, fazer o perfeito sacrifício, como se isso fosse possível ao ser humano fazer o perfeito sacrifício. Então, o que a gente tem visto? Eu quero que você avalie exatamente o discurso e os testemunhos que eles colocam nesse momento de Fogueira Santa, para enfatizar que se você acertar, que se você fizer o perfeito sacrifício, a sua vida vai mudar. E aí vai completamente na contramão dos evangelhos. É assim, a pessoa se diz cristã, mas ela segue a tudo menos a Cristo. Ela faz completamente o oposto do que Cristo nos orientou e nos deu como diretriz de uma fé cristã. Então, os convites são feitos para a mudança de vida. Eu me recordo quando eu e a minha esposa fazíamos o trabalho nos bairros, principalmente bairros pobres, comunidades, onde o discurso que nós ouvíamos era chegar nos locais, fazer oração de fé, libertar as pessoas, convidar as pessoas à igreja para uma mudança de vida. E aí, a mudança de vida sempre atrelado a coisas materiais, aquilo que elas iriam conquistar uma vez que obedecessem à voz de Deus. E o Deus aqui é a voz do pastor, a voz do bispo. E aí a sua vida iria mudar. Eu me recordo que muitas vezes isso me incomodava muito, porque eu via as pessoas e via situações que eu sabia que a pessoa ela não iria sair daquela comunidade. Não porque Deus não poderia mudar a vida dela e tirá-la dali. Não é por Deus, mas por ela, pela estrutura dela, pelo pensamento dela, pela forma com que ela encarava e enxergava a vida. E aí tem coisas que não compete a Deus. Por exemplo, eu vou à igreja para aprender de Deus, para prestar um culto a Deus. Eu vou à igreja para buscar o relacionamento com os irmãos à minha volta, para o crescimento coletivo. O conhecimento coletivo para o crescimento e amadurecimento, para um carregar o fardo do outro e um ajudar o outro. Eu não posso ir à igreja, e aí está o convite errado, que é a sedução que eu estou dizendo do título do vídeo. A sedução começa pelo convite. Por quê? Porque eu não posso convidar a pessoa porque Deus vai dar um emprego para ela, embora Deus possa fazer isso. Mas esse não deve ser o motivo pelo qual ela venha à igreja.
ela venha participar de uma igreja, de uma instituição, não é pelas coisas materiais, coisas físicas que a gente enxerga, mas é ela buscar em Deus o propósito de vida dela. Quando nós entendemos qual é o nosso propósito de vida, o nosso fardo ou as nossas decepções, elas tendem a diminuir, se não acabar, porque entendemos que a nossa vida não é para nós. Mas como o convite que é feito é errado, é sedutor e vai de encontro com a necessidade dela, daquilo que ela está vivendo e daquilo que ela não quer mais viver, seja na escassez financeira, seja numa questão de saúde, seja na questão familiar, do relacionamento marido-mulher, mulher com filhos, pai com filho. Então, ela é levada à igreja não para conhecer a Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus, mas ela é convidada para mudar a situação dela. Então eu me recordo que quando eu estava fazendo trabalho em algumas comunidades, era notório que as pessoas, muitas delas, não iriam sair dali. Eu não podia chegar com um discurso da igreja dizendo que a vida dela iria mudar, a vida material, a vida econômica. Eu não poderia dizer isso porque eu visualizava que aquilo não iria acontecer. Eu vou dar um exemplo fácil. Por exemplo, quando a pessoa mora numa comunidade, a pessoa estar numa comunidade é um estado temporário ou então é um estado permanente. Quando você percebe que essa pessoa está naquela comunidade, de repente, num estado temporário, você chega na casa dela, mesmo ela vivendo uma escassez, uma vida muito humilde, você percebe que ela é uma pessoa organizada. Você percebe que ela é uma pessoa que tem as coisas dela certinhas. Ela tem as coisas dela no seu devido lugar. E quando eu falo devido lugar, não é uma pessoa relapsa, relaxada. Ela mora numa comunidade, mas tudo dentro dela, ali do entorno dela, é limpinho. Você percebe que essa pessoa está ali e o estado dela é temporário, não é permanente. E outras pessoas, você chega e o estado de pobreza dela é o mesmo estado dessa outra, que é mais organizada. Mas, além de ser pobre, ela é desleixada, ela não liga, ela não tem zelo por nada. A casa dela, a forma que ela vive é uma sujeira, é uma bagunça. Então, como é que eu posso levar a mesma mensagem igual para as duas pessoas? Não pode, porque, olha, Deus vai mudar a sua vida. Eu estou vendo que Deus não vai mudar aquela situação, não é porque Deus não pode, mas é porque ela não faz nada. E aí fica muito complicado isso, fica muito difícil levar essa mesma mensagem. Então esse convite errado que é feito, levam as pessoas às igrejas, não pelo motivo certo, mas levam para resolver problemas, para resolver situações. Então, são essas situações que o Evangelho ele vem para desmistificar. Porque o Evangelho ele não nos coloca numa posição de senhores, mas ele nos coloca numa posição de servos, onde não importa o que eu dou, mas importa o que eu sou. Porque eu posso colocar muitas ofertas, eu posso fazer um sacrifício, eu posso fazer coisas que para quem vai estar vendo é loucura, é tudo, mas não existe a sinceridade, não existe o desejo dentro de mim de querer ser um instrumento nas mãos de Deus para ser bênção na vida das pessoas. Eu quero a bênção para mim. Eu quero o resultado para mim.
Eu quero a vida de qualidade para mim. Eu quero ter a minha empresa, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro. E Deus, Ele não tem compromisso com isso. Todos os homens que Deus utilizou, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja nos profetas do passado, seja nos profetas atuais, Deus, ele olha a intenção do coração daquela pessoa. Deus, ele não sai abençoando qualquer um porque dá grandes ofertas. Deus, como eu já falei em outros vídeos, Deus, ele conhece o nosso interior, ele sabe das nossas intenções. Então, não adianta você achar que obedecendo ao que esse pseudo-bispo, pastor, está te falando para fazer, que você vai encontrar resultado. Nós não vamos à igreja para buscar coisas materiais. Nós não vamos para a igreja para ter vida bem-sucedida. Nós vamos nos relacionar com os irmãos para aprender de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, para que a nossa esperança, mesmo quando a nossa vida exterior não mudar, a nossa esperança ainda seja Cristo. Então, eu posso ter a esperança da salvação morando numa comunidade. Eu posso ter a esperança da salvação e ser bem-sucedido e ser feliz morando numa comunidade. Não necessariamente eu tenha que sair dessa comunidade para ser feliz ou encontrar felicidade. Porque a felicidade não é aonde eu estou, mas é quem eu sou. Se eu me encontro em Deus, se eu sei quem eu sou em Cristo, que eu não sou nada, eu sou um miserável pecador, eu coloco a minha vida à disposição dele, eu coloco os meus dons e talentos à disposição dele. Então eu já não quero mais a glória para mim, diferentemente de falar, eu sou a universal, olha a minha vida, olha a vida que eu tinha e olha a vida que eu tenho. Tá, isso glorifica a Deus ou glorifica a você? Porque o seu discurso não mostra a Deus. O teu discurso mostra a instituição que você está levantando uma bandeira e levanta a tua moral, o teu ego. E aí você acha que é Deus abençoando. Então, as pessoas, elas são movidas hoje não por aquilo que ela deseja conhecer de Deus, mas elas são movidas por aquilo que elas querem que Deus faça na vida delas, que resolva o problema que elas mesmas construíram. Casaram errado, tomaram decisões erradas. E a vida de pecado delas gerou consequências que hoje ela quer que Deus resolva isso. E elas não querem prestar um culto a Deus. Elas não querem Deus. Você liga a televisão nesses canais que compram o horário que as igrejas compram os horários. Por exemplo, a Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial. É cada coisa absurda. Falando, por exemplo, da Igreja da Graça. A Igreja da Graça, na pessoa do missionário R.R. Soares, existe um plantão do milagre, ou existe um plantão do testemunho que é: vamos agora me dar 5 testemunhos de Covid. Olha, missionário, tem 5 pessoas aqui, a fulana tomou a água e ela foi curada. Pessoal, quantas pessoas não pertencem a nenhuma igreja e foram curadas do Covid? Ou seja, será que foi a água que curou ela? E as pessoas que foram curadas e não têm compromisso com Deus, que não pertencem a nenhuma igreja, que não tomaram a água e foram curadas? Não é milagre? Ora, Deus só opera pela mão do missionário ou do pastor, do bispo? Deus não pode operar pela mão do médico? Então, as pessoas se apegam ou se pegam a essa coisa barata, essa barganha. As pessoas estão simplesmente fazendo do milagre, banalizando o milagre. Então, eu tenho 5 curas de Covid, eu tenho 2 curas de dor de cabeça, eu tenho 3 curas de disso ou do aquilo. Quer dizer, banalizar o milagre.
As pessoas acham que o milagre aconteceu porque elas ouviram aquilo que esse mercenário da fé falou. Ah, você deu uma oferta? Você é dizimista fiel? Então Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. Não é assim, Deus não se vende a gente que quer comprar. E aí você liga na Universal, tá lá, agora a fogueira santa, na fé de Gideão, eles colocam Gideão como uma pessoa revoltada. Gideão não era revoltado. Gideão estava malhando trigo no local que não era apropriado para aquilo, porque ele estava com medo. Gideão não era guerreiro, mas Deus o capacitou para tal coisa. Porque aprove a Deus escolher a ele. E não foi ele que se pôs à escolha. Não foi ele que falou, ó, eu sou valente e eu vou lutar pelo meu povo. Não, Deus escolheu a ele. Uma pessoa que veio a se tornar um dos maiores juízes de Israel. Então, Deus capacitou ele para que ele usasse aquilo em prol do povo e não dele. Primeiro, que se o povo estava passando nas mãos dos midianitas, era por desobediência do povo, era por querer viver a vida de qualquer forma, uma vida de pecado, uma vida separada de Deus. As pessoas não tinham compromisso com Deus. Então Deus os entregou na mão dos midianitas. Eles saíram do Egito, viveram em tendas no deserto por 40 anos, pela desobediência, servindo a outros deuses, se curvando, adorando. Situações que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas vivendo na balbúrdia, vivendo uma vida de pecado sem nenhum constrangimento, sem nenhum compromisso, trocando de parceiros, a rodo, pegando todo mundo. E aí a pessoa liga a televisão e vê o pastor, o bispo dizendo, ó, você que está com a sua empresa quebrada, você que está com o seu casamento acabado, vem, agora é o melhor momento, se você fizer isso, Deus vai te honrar, Deus vai mudar, se você fizer o que a gente está orientando, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. A vida exterior. Porque quando você chega lá, eles só te ensinam a desejar as coisas deste mundo. Eles não te ensinam a ter um relacionamento com Deus. Sabe o que eles te ensinam? Que você tem que vencer. Que Deus vai entregar as empresas dos incrédulos nas tuas mãos. Que Deus vai entregar aquilo que está na mão do incrédulo nas tuas mãos. Como se Deus amasse mais a um do que a outros. A mesma misericórdia que Deus usa, graças a Deus, comigo hoje, que procuro viver a minha vida de uma forma correta. Deus ele tem com aquele assassino, mercenário, aquele vagabundo lá fora que não tem nenhum compromisso com Deus. O fato de eu obedecer ele hoje não me torna melhor do que aquele assassino, adúltero, vagabundo, em nada. Porque a misericórdia que Deus usa comigo está disponível para ele também. Só que ele precisa ouvir esse Deus, desse amor. Não o Deus que vai dar coisas para ele, que vai trazer o marido de volta, que vai curar, que vai prosperar, que vai dar empresa. Não é esse Deus que as pessoas... Esse Deus não é Deus, é o diabo. Esse Deus não é Deus, é o diabo. O Deus que te abençoa não é o Deus que salva, não é o mesmo. Primeiro, quem pegou Jesus e levou para o alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e falou, olha, tudo isso pode ser seu, tudo isso eu vou te dar, se você tão somente se prostrar e me adorar. Foi o diabo. Jesus veio com outro discurso. Muitas pessoas foram embora porque não queriam ouvir a forma como deveriam viver as suas vidas para Ele. A graça de Deus é disponível para todos, mas não são todos que vão aceitar, porque as pessoas querem resolver o problema dela.
As pessoas não querem a Deus. Então a sedução do convite que é feito já começa errado. Então eu seduzo a pessoa pelo desejo dela e mantenho ela presa nisso pelas próprias concupiscências dos olhos, os desejos dela. Porque é isso que essas igrejas fazem. Elas seguram as pessoas pelo medo. Porque agora que você passou a frequentar a igreja e você passou a ser dizimista e ofertante e biriri e parará, que se você sair, todo o mal vai voltar, como se o mal já tivesse saído. Na verdade, o mal nunca saiu. Ele só se transforma nessa aparência de luz, mas as pessoas ainda estão podres por dentro, porque não tem como ter salvação se a pessoa não colocar a vida dela no mesmo propósito de Deus. Não tem como estar no propósito de Deus buscando as coisas deste mundo. Nós oramos para que seja feita a vontade de Deus, mas queremos dar o nosso jeitinho. Deus não funciona desta forma. Deus não é mercenário. Deus não precisa da gente para nada. Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. Eles, esses cães gulosos, precisam para manter as suas vidas de pompa, de poder. Eles não abrem mão de nada. Eles não sentem a dor do miserável. Eles não sabem o que é faltar um prato de comida. Eles não sabem disso. E quando eles ficam sabendo de alguém que está passando por isso, eles dão um envelope e falam, olha, usa a sua fé. Não tem amor neles. Não existe misericórdia neles. Existe ganância, existe poder, existe tudo que não presta, menos o amor de Deus. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, o que você quer para você? O que você busca em Deus? Se você busca resolver problemas, se você busca a resolução de problemas, eu vou te falar uma coisa, você não precisa de Deus. É só você parar e antes de tomar as decisões erradas que você vem tomando, você pensar. Se você pensasse um pouquinho, se você dissesse não, muitas vezes, que você problemas, mas você se deixou levar pelos seus desejos e agora você quer fazer a mesma coisa com Deus. Com Deus não é assim. Que você possa trazer a reflexão e possa avaliar o que eu estou falando naquilo que você tem feito na sua vida e que de fato e de verdade você possa buscar a Deus, porque Ele sim pode transformar a sua vida, mas primeiro Ele transforma o seu interior. As coisas de fora, elas não vão ter elas não vão ter tanto peso na sua vida mais, porque você entendeu que o propósito da sua vida é servir a Deus e ser bênção na vida das pessoas. Aí sim, talvez Deus possa te abençoar, abrir grandes portas, mas enquanto você estiver buscando para você as bênçãos para você, você pode ter certeza que você vai continuar fazendo essa fogueira santa aí, furada, e não vai te acontecer nada. Então, que Deus possa ter misericórdia de todos nós, de você e de cada um que ouvir até aqui esse vídeo. Que Deus abençoe e até uma próxima.